Viva Voz, com Vera Magalhães. E aí, Vera? Boa tarde, Sardenberg, Cássia e todos os nossos ouvintes, espectadores. Boa tarde, Vera. Vera, você sabe que ontem no Jornal das 10, depois de ouvir a fala do Renan Calheiros, eu comentei assim, se eu fosse o Pazuello eu já ia procurar advogado. Aí o Merval Pereira comentou, pois eu faria o seguinte, eu sentaria lá e diria o seguinte, um manda, o outro obedece. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Eu não assisti o Jornal das 10 porque eu acabo dormindo cedo, mas eu ouvi a sua conversa com o Merval mais cedo. Eu achei maravilhosa essa sacada, Sardenberg. Eu não tenho nada com isso, eu obedeço. Exato, mas eu não acredito que ele vá ser tão corajoso assim nesse momento. Eu tô com o Merval, acho que ele não vai ter coragem, não. E aí, Vera, caramba, hein? Caramba, hein, Sardenberg? Um dia só de CPI, já tanta confusão, né? Poxa vida. A última é que a tropa de choque da governista na CPI, formada pelos 3 senadores baixo clero, né? Jorginho, o senador Eduardo Girão e o senador Marcos Duval, foram até o Supremo para pedir o afastamento do Renan Calheiros da relatoria da CPI. Uma iniciativa fadada ao fracasso. Eu não sei exatamente quem orienta esse pessoal, mas é alguém que certamente não conhece nada da composição do Supremo Tribunal Federal, da disposição do Supremo de interferir ou não em outros poderes, confunde as coisas e não entende que isso só vai piorar o ânimo interno da CPI contra o governo, Sardenberg, porque é importante a gente até pontuar isso para o nosso ouvinte, que muitas vezes avalia ali as coisas de uma maneira muito genérica. Uma coisa é o Supremo garantir o direito da minoria de realização de uma CPI. Isso não é interferência no outro poder, é justamente a garantia de um direito constitucional e regimental da minoria de fazer CPIs. Outra coisa é o Supremo chegar e dizer que um senador não pode ser relator de uma CPI se imiscuindo em algo que é da economia interna do parlamento. O Supremo não vai fazer isso. É um erro dessas pessoas. Isso aumenta a predisposição do Renan Calheiros contra o governo, que vocês mesmos já estavam conversando, você e o Merval, já se mostrou muito elevada no discurso dele de ontem, né? Uhum. E a lista, né, de convocados para a CPI, Vera, só faz aumentar, hein? Só vai aumentando por obra e graça dos próprios convocados, né, Sardenberg? Os caras quase que pedem pra ir lá, me chama. Levanta a mão, né? Fica que nem lembra o burro do Shrek, quando o Shrek tá escolhendo alguém pra ir na missão com ele, que ele fica pulando assim, me escolhe. É mais ou menos isso, porque o ministro Paulo Guedes e o ministro Luiz Eduardo Ramos praticamente carimbaram sua convocação pela CPI com as declarações que deram ontem durante uma reunião oficial, reunião do Conselho de Saúde Suplementar. A desculpa de que eles não sabiam que a reunião estava sendo gravada e que ia ser transmitida no site do Ministério da Saúde não os exime de nada, não os exime do que eles disseram, porque eles estavam numa reunião de trabalho. O ministro da Economia, e eu ouvi também a sua conversa com a Miriam Leitão, praticamente lamentar o aumento da expectativa de vida, comprar uma briga com a China no momento em que nós precisamos de vacina e insumos chineses. E ainda por cima dizer que a vacina americana era melhor, sendo que o governo brasileiro se recusou a comprar a vacina da Pfizer quando ela estava disponível. Tudo isso são tapas na cara da população brasileira e pedidos para que sejam convocados com justificativas técnicas muito precisas. Mesma coisa o ministro Luiz Ramos, que numa fala de um moleque da 5ª série, que você espera de uma criança, mas não de um general do Exército Brasileiro, ministro da Casa Civil do governo brasileiro, diz que tomou vacina escondida. No fim do dia, o ministro Ramos me manda uma nota oficial da Casa Civil dizendo que a vacinação dele foi divulgada, que, portanto, não foi escondida. Quer dizer, desdizendo o que ele mesmo disse, não foi a imprensa que publicou isso.
e só foi divulgado 2 dias depois porque o site antagonista descobriu que ele tomara a vacina porque ele tomou escondido e disse que a determinação do governo era que se tomasse escondido. Então, olha, é tudo lamentável e essas pessoas deverão se sentar no banco da CPI certamente, Sardenberg. E sem contar, né, que tem um erro técnico, né? A vacina da Pfizer não é americana, ela foi inventada na BioNTech, que é uma companhia alemã e de propriedade de um professor turco e uma filha de um médico turco que emigrou para a Alemanha. Muito bem lembrado. Eles é que são os inventores da vacina e a Pfizer é a fabricante, né? Assim como outras várias farmacêuticas do mundo estão fabricando essa mesma vacina, mas a invenção é da BioNTech, que é uma companhia alemã. Muito bem lembrado, ou seja, uma guerra fria fora de época, fora de lugar, fora de propósito e totalmente não condizente com os interesses do Brasil e muito menos com a narrativa do próprio governo, porque se essa vacina era tão boa, mais uma razão para o presidente tê-la comprado e não recusado como fez, né? Tá certo. Bom, Vera, muito obrigado por você ter topado aqui uma mudança de horário. Tivemos hoje aqui uma complicação, mas muito obrigado e até amanhã no horário normal, que é depois da 1h30. Isso mesmo, mas é sempre um prazer falar com vocês mais cedo, Sardenberg. Depois da 1h normalmente, né? Depois da 1h30, não, o Sardenberg tem razão, normalmente 1h35. 1h35, é verdade. Né? Olha aqui, Gabriela Rangel já me chamou a atenção, verdade. 1h35, viva a voz, Vera Magalhães. Depois à tarde tem outro mais comprido, né? Das 6 horas. 6h05, exatamente. Eu gosto que tudo termine em 5. É um número que eu adoro. Tchau, pessoal. Eu adoro o número 5. Falou, Vera, até amanhã. Tchau, Sardenberg. Tchau, Cássio. Até amanhã, Vera.